a infertilidade é do casal. Mas Jade, meu marido já tem 3 filhos do último relacionamento. Por acaso ele não era mais jovem, mais atlético, quem sabe um pouquinho menos sedentário no mínimo, comia um pouquinho melhor, ou quem sabe ele já não estava exposto há tanto tempo a coisas como o álcool e o tabaco? Essas coisas influenciam muito. A gravidez depende de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A mulher tem que ter ovulado, tem que chegar a espermatozoide bem nesse momento. Esses espermatozoides, eles têm que estar bem, eles têm que andar rápido, eles têm que conseguir passar pelas trompas, elas não podem estar obstruídas, eles têm que acertar o lado, porque a mulher ovula de um lado por vez. Depois que acontece a fecundação, esse embrião tem que conseguir grudar na parede do útero. É realmente muito difícil. Então, qualquer errinho em qualquer uma dessas etapas vai dificultar muito a gestação. E cerca de 35% dos casos de infertilidade é por causa do fator masculino. 1/3 dos casos, independente se o homem já tem filhos. Eu cansei de ver mulher fazendo exame do simples ao avançado, do básico ao invasivo e não ter nada de errado com ela, porque o problema era o espermatozoide do cara. Então, quando vocês estão indo atrás de investigar infertilidade, os dois têm que ir para consulta, tá? Tem exame inicial para os dois. Outra coisa, a definição oficial de infertilidade é 1 ano tentando sem sucesso, mas não é qualquer tentativa mequetrefe, são pelo menos 3 vezes por semana. Se a mulher tem mais de 35 anos, a gente sabe já que a janela para ela conseguir engravidar não é mais tão longa, aí normalmente a gente já começa a investigar antes, a partir de 6 meses, às vezes até menos, a gente já está investigando, mas oficialmente precisa de 1 ano tentando e não conseguindo para ser considerado que existe uma infertilidade ali. E Jade, quando não é o homem, quando ele vai lá, faz o espermograma e o espermograma tá perfeito, cerca de 35% dos fatores são tuboperitoneais. O que é isso? A trompa tá obstruída, às vezes a mulher tem aderências, sinéquias, o próprio útero é meio grudado, ou tem alguma outra alteração pélvica, sei lá, tem o útero partido no meio, isso existe. E nesses casos, o espermatozoide não consegue chegar no óvulo, ou o óvulo não consegue grudar no útero. 15% dos fatores são ovarianos. Aqui entra o fato de, por algum motivo, a mulher não está ovulando direito. Entra a síndrome dos ovários policísticos, entra a endometriose, entra a uma baixa reserva ovariana, às vezes a mulher já não tem mais óvulos em uma quantidade razoável, e aí já fica muito mais difícil, às vezes ela ovula, às vezes ela não ovula. E em cerca de 10%, todos os exames, tanto do homem quanto da mulher, vêm normal. E a gente não sabe explicar o motivo. Tem aí mais uns 5%, que aí são casos mais raros, que eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo. Aí, vamos supor que chegou o casal para investigar. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pedir um espermograma, para ver se tem uma boa quantidade e uma boa qualidade de espermatozoide. Então tem que ter um número suficiente, eles têm que estar conseguindo nadar rápido, eles têm que ter um formato certinho, tá? Tudo isso influencia. E para a mulher a gente vai pedir exames hormonais para ver se ela tá ovulando, vai pedir um ultrassom transvaginal para ver o aspecto do útero dela, às vezes já fazer uma contagem de reserva ovariana. E só com isso a gente já consegue detectar qual é o problema na maioria dos casos, e aí já consegue intervir. O tratamento ele vai mudar completamente de acordo com o motivo. Às vezes, coisas simples, tipo mudança de hábito de vida, já vai ser o suficiente. Perder peso, comer melhor, fazer exercício físico, parar de fumar, reduzir o álcool. Às vezes, um remédio para induzir a ovulação já resolve. Às vezes, precisa de cirurgia para desobstruir, seja lá o que está travando no útero. E às vezes, precisa de fertilização assistida, precisa ir lá selecionar os espermatozoides que estão bons, ou precisa mesmo fazer a fecundação artificial, pegar um óvulo, pegar um espermatozoide, juntar os dois e colocar lá na barriga da mulher. Então tem várias opções, mas o tratamento depende da investigação de cada caso.